Salve da amada igreja, na paz do Senhor. Saúdo todos aqueles também que nos assistem com a gloriosa paz do Senhor. Peço para o Ministério ABA acompanhar, em nome de Jesus. Queria convidar todos para abrir suas Bíblias. Hoje é uma programação diferenciada. Os irmãos talvez estivessem esperando o Ministério ABA louvar antes da pregação, mas hoje é um dia de festa. E nos foi permitido trazer a palavra neste momento, porque logo depois teremos uma outra programação que vocês aguardem, também será uma bênção. Abram suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículos do 1 ao 8, e posteriormente versículos 31 ao 35. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias e a mídia coloca o texto ali no telão, eu queria deixar aqui meus parabéns a este amado irmão, amado amigo, Pastor Valdécio. Pastor Valdécio, fica até difícil de falar aqui, porque se eu errar algum ponto, alguma vírgula, a igreja te ama tanto, que podem ficar com raiva de mim. Mas eu queria dizer que você é importantíssimo para esta igreja, para a nossa juventude, e em especial, aí aqui eu falo por mim e pela minha família, para a minha família. Deus usou tremendamente o Senhor para que hoje estivéssemos aqui fazendo a obra de Deus. Chegamos em Mossoró um pouco tristes, um pouco abatidos, e o Senhor sabe disso, não cabe aqui falar o motivo. Mas o Senhor foi tremendamente usado para que nós nos revigorássemos, para que nós estivéssemos fortes, para que nós estivéssemos no centro da vontade de Deus. E por isso, para encerrar as minhas palavras, porque Deus colocou uma palavra para edificação da igreja, mas para que encerre essas minhas iniciais palavras para o pastor Valdécio. Por isso, pastor, nós somos gratos pela tua vida. Eu, minha esposa e meu filho. E eu falo também pela juventude. Deus continue te usando, continue te fortalecendo, continue te dando saúde, para que o Senhor continue nesta missão tão especial que Deus colocou na tua vida, para a salvação de muitos. Eu creio, muitos ainda serão salvos pela tua vida. Em nome de Jesus. Quem crê, dê um glória a Deus. Amém. Passemos a ler. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu queria já trazer uma edificação para a igreja, já nesse versículo 4. É necessário, foi necessário que Jesus viesse aqui hoje, passar em Nova Betânia, para a edificação de todos aqueles que estão aqui. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho. Fale, Jesus estava o quê? Repita. Jesus estava o quê? Cansado do caminho. Assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, melhor dizendo, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar. Os discípulos tinham ido aonde? Comprar o quê? Jesus estava cansado. Os discípulos foram comprar comida. E mesmo Jesus cansado, a Bíblia vai nos mostrar, a partir do versículo 9, que Jesus não se deixou levar pelo cansaço. Jesus teve um diálogo extremamente valioso com aquela mulher.
Eu diria que foi um diálogo mais extraordinário que Jesus teve com um ser humano aqui na terra. Jesus mostrou para aquela mulher que ele era a fonte de vida. Jesus mostrou para aquela mulher que ele não era apenas um ser humano, mas era o próprio Deus encarnado, o Senhor dos senhores, aquele que havia de vir. Jesus mostrou para aquela mulher que ela estava buscando o seu conforto, o seu descanso em pessoas desse mundo, mas precisava ela acordar para encontrar o descanso dela naquele que pode todas as coisas. Jesus não deixou o seu cansaço vencer, ele tinha uma obra a ser feita, não é, irmã Joyce? A irmã Joyce cantou aqui. Jesus não deixou o seu cansaço atrapalhar a evangelização que ele tinha que fazer, a salvação de vida para aquela mulher. E ele tem buscado verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aqui eu já vejo vários adoradores que adoram ele em espírito e em verdade, e que não vão deixar o cansaço vencer. Após aquele diálogo com aquela mulher samaritana, após Jesus salvar aquela mulher, porque ela se convenceu, ela foi convencida pelo Espírito Santo de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, que ela estava buscando o seu conforto, seu refrigério em homens. Ela já tinha tido 5 homens, e agora o que ela tinha não era dela, Jesus mesmo falou. Mas quando ela encontrou o verdadeiro homem, o Senhor dos senhores, ela encontrou refúgio para a sua alma. E acabado aquele diálogo, os discípulos voltam. E a Bíblia vai dizer no versículo 31 que e entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Lembra que eles tinham ido comprar comida? Jesus não, Jesus ficou. Jesus ficou porque ele tinha uma obra, era necessário ele passar por Samaria. Aí os discípulos voltam, vê Jesus ali, cansado fisicamente. Era meio-dia, amados irmãos, era a 6ª do dia. Era um calor de rachar e nós vivemos numa cidade quente. Jesus estava cansado, Jesus estava ali com a moleira, vamos dizer assim, quente, fervendo. Mas Jesus tinha feito a obra que ele veio para fazer, salvar vidas. Os discípulos olharam para Jesus e Jesus: come, descansa um pouco, Jesus, descansa um pouco. Porém ele lhes disse, versículo 32, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns para os outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muitas das vezes vão vir pessoas, e nós estamos num culto de missões. Muitas das vezes vão vir pessoas dizendo: não vai valer a pena. Para que tanto esforço? Você já trabalhou tanto durante o ano inteiro. Muitas almas já se converteram pelo teu trabalho. Você está sendo bobo, você está renunciando à sua vida, à sua família, o seu trabalho. Você está deixando uma boa casa de praia, você está deixando os teus estudos. Você está deixando o seu bem-estar na sua casa, com os seus amigos. Você está cansado, você está sobrecarregado, enquanto outros estão curtindo, mesmo sendo crentes. Você está todo dia na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor. O que é que você está ganhando com isso? Aí Jesus diz para cada um de nós: olha, o teu galardão é no céu, louvado seja o nome do Senhor. Existem necessitados precisando de nós. Talvez você tenha passado esse ano todo trabalhando para o Senhor, vendo almas se rendendo para o Senhor. E o teu coração e o inimigo da tua alma está dizendo: pare por aqui, agora descansa no restante do ano. Mas Deus nos traz aqui dizendo: ainda há almas a se converterem, ainda há almas a buscarmos, ainda há almas a andarmos no caminho do Senhor para resgatarmos essas almas. Foram 22 almas na conferência, 21, né? Corrigindo, 21, 22, que fosse uma. Mas eu creio que daqui para o final do ano, se nós não pararmos,
se nós doarmos as mãos uns para os outros, se orarmos uns pelos outros, se ouvirmos a voz de Deus e pegarmos o exemplo de Jesus, por mais cansado que estejamos, Jesus tem almas para vencer, Jesus tem almas para resgatar, Jesus tem almas para arrebanhar, e Ele conta com cada um de nós. O nosso Deus, Ele não para. Jesus não parou, a Bíblia diz, porque Ele sabia que ainda havia uma cidade inteira a se converter. A Bíblia diz que a mulher samaritana foi a primeira de muitas almas. A Bíblia diz que ela largou o cântaro. Ela viu que ela não precisava mais daquele cântaro que simbolizava aquele martírio de todos os dias, ela ir naquele local, meio-dia, à margem da sociedade, encontrar refrigério para sua alma. Aí Jesus apresenta a fonte de água viva, que era Ele próprio. Aí Jesus mostra uma nova vida para aquela mulher. E ela quebra o cântaro, deixa o cântaro de lado e vai para a cidade. Dizer quem era aquele Jesus que havia se encontrado com ela, havia dado um novo rumo para ela. E a Bíblia diz que aquelas pessoas vieram ao encontro de Jesus e no final disseram: olha, mulher, não é mais porque tu dizes, não é mais pelo aquilo que você diz, mas porque nós verdadeiramente o encontramos face a face e podemos observar que Ele é o Senhor dos senhores, o Salvador de toda a terra. Jesus, Ele não para. A Bíblia diz que Deus, Ele não descansa. Melhor dizendo, Ele descansa apenas quando Ele cumpre o seu propósito. Lá no Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, vai mostrar que Deus criou todas as coisas. Em 6 dias Ele criou, e quando Ele acabou a sua criação, Ele viu que estava tudo perfeito. E a Bíblia diz que Ele descansou no 7º dia. Ele havia cumprido o seu primeiro propósito, criar todas as coisas. E quando Ele viu que estava tudo perfeito, aí Ele descansou. A Bíblia diz que Deus também elaborou um plano salvífico, cujo ápice é o próprio Jesus. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, ali estava o ápice do ensino. E a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, e quando Ele viu que estava tudo consumado, Ele entregou o seu Espírito ao Pai, ou seja, Ele descansou. Por quê? Porque Ele havia cumprido o seu propósito. Mas existe um plano que Deus ainda não acabou. E por isso a Bíblia diz que Ele não descansa enquanto Ele não acabar com esse propósito. E eu queria dizer, amados irmãos, que esse propósito tem a ver comigo e com você. O Deus que descansou ao 7º dia. O Deus na figura do Filho que descansou quando estava consumado a sua obra salvífica. É o mesmo Deus que ainda trabalha por mim e por você. Enquanto estivermos aqui na terra, não há um fio de cabelo que caia da nossa cabeça sem o cuidado de Deus. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para zelar pelo seu povo. A Bíblia diz lá em Salmo 121, versículo 1 ao 4. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aí vem o versículo bíblico que fundamenta aquilo que eu falei. Não deixará vacilar o teu pé. Não deixará vacilar o teu. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda, ele não cochila. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Você pode achar que está tudo perdido. Você pode achar que não tem saída. Você pode achar que está só. Mas o Deus que cumpre a sua palavra nos reúne esta noite para dizer: eu estou contigo e não abro. Eu não tosquenejo. Eu não durmo. Eu te guardo. Louvado seja Deus. Ele não dorme. E o Deus que não dorme, Ele também não quer que dormamos. O Deus que não cochila, Ele não quer que nos acomodemos. É por isso que Ele deixou os 2 ides para nós. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aqui estão os companheiros de discipulado. Ide e fazei discípulos de todas as nações.
Esses são os íris que Deus nos deu. E é por isso que devemos manter a firmeza. É por isso que devemos manter os olhos bem abertos. É por isso que Jesus falou: vigiai e orai, porque a carne é fraca. O espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Vão querer nos tentar com pratos de lentilha. Vão querer nos comprar com dinheiro, com cargos. Vão querer nos desviar com prazeres dessa vida, com amizades. Mas nós temos algo a cumprir aqui na terra. E quando cumprimos esse algo, temos coisas mais valiosas. Jesus falou para os discípulos: aqueles que renunciarem família, dinheiro, todas as coisas deste mundo, ganharão 100 vezes tanto e a vida eterna. Jesus tem galardão para cada um de nós. Jesus tem melhores coisas para cada um de nós. Mas é preciso que estejamos com os olhos bem atentos, vigilantes. E precisamos ouvir a voz de Deus. Mas você pode dizer: Eduardo, eu tenho cumprido o ID, eu tenho feito as coisas para o Senhor. Mas tem uma coisa também que nos faz, muitas das vezes, estarmos sobrecarregados na obra do Senhor. É quando a gente também quer fazer tudo. Porque tem coisas, amados irmãos, que Deus quer que nós façamos. E Ele não vai fazer por nós, porque Ele não quer um povo acomodado. Ele não é um pai que mima o seu filho. Se o filho tem que fazer, o filho vai ter que fazer. O pai não deve fazer, porque senão ele está mimando aquele filho. Então, aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Mas muitas das vezes nos sobrecarregamos, porque queremos fazer aquilo que não depende de nós, depende de Deus. E aí vem aquela angústia, vem aquela ansiedade, vem aquela frustração. E aí eu lembro dos discípulos, porque os discípulos estavam sendo ensinados por Jesus a cada dia. Os discípulos foram ensinados nesse momento com a samaritana, mas os discípulos foram ensinados também quando eles atravessavam o mar da Galileia. E aí Jesus chama eles para o barco. E a Bíblia diz que sobreveio uma grande tempestade, ventos fortes. E aquela tempestade era uma tempestade natural. A culpa daquela tempestade não era o pecado dos discípulos. Era a naturalidade que estava acontecendo. E a Bíblia diz que Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo. Porque tem hora para dormir e tem hora para acordar. Quando temos que fazer algo, é hora de estarmos acordados. Mas quando temos que depender de Deus, temos que o quê? Descansar. Jesus como homem, porque Jesus ele também veio como homem. A Bíblia diz que o verbo se fez carne. Então ali ele estava dando o exemplo de como devemos nos comportar em meio a tempestades que não são culpa nossa. Em meio a tribulações que não dependem de nós. Aí Jesus estava o quê? Dormindo, descansando. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele é Deus. A Bíblia diz que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então o verbo que se fez carne era Deus também. E aí há um grande ensino para nós. Porque os discípulos estavam no mesmo barco do próprio Deus. Quando nós nos convertemos, nós estamos no mesmo barco com Jesus. Sobrevirão tempestades? Sobrevirão. Sobrevirão tribulações? Sobrevirão. Sobrevirão coisas que não podemos resolver com as nossas próprias forças? Sobrevirão. E aí é hora de quê? É hora de buscar aquele que pode todas as coisas. Os discípulos, eles, no primeiro momento, eles ficaram atribulados. Eles ficaram muito preocupados, eles se precipitaram, eles disseram: pronto, acabou, morreremos, pereceremos. E esse foi o erro dos discípulos. Muitas das vezes achamos que não vamos conseguir. Colocamos a carroça na frente dos bois. Tomamos a direção que na verdade vem do nosso coração e não do coração de Deus. Nos angustiamos, nos precipitamos, descontamos nas pessoas ao nosso lado. Aí foi por isso que Jesus olhou para os discípulos, quando ele acalmou a tempestade e disse: homens de pequena fé, por que duvidastes? O erro dos discípulos não foi clamar por Jesus.
Jesus, nos ajuda porque iremos perecer. Não, foi exatamente pensar que iriam perecer. Amados irmãos, nós estamos no mesmo barco com Jesus. Essa doença não é para a morte. Esse emprego que você perdeu não é para a tua destruição. Esse casamento que está atribulado não é para acabar. Jesus está no controle. Se você colocar a tua vida nas mãos de Jesus, Jesus tem a solução para as tuas vidas. Eu lembro da minha esposa. Jesus estava dormindo. E minha esposa, pastor Nonato, ela fala muito que quando ela teve Rafael, o sono dela já não foi mais o mesmo. Mas não porque ela está atribulada. É porque mesmo ela dormindo, qualquer ruído de Rafael, ela escuta na mesma hora. Quem é mãe sabe o que estamos falando aqui. Eu posso apenas compreender minimamente, porque ela diz, eu acredito nela, mas as mães vão testemunhar que isso é verdade. Eu queria dizer que aquele que parece que está dormindo na tua vida, quando você clama no teu quarto escuro, pode ser com gemidos inexprimíveis, Ele escuta do alto e Ele está no controle de todas as coisas. O nosso Jesus, Ele não está com o ouvido agravado. O nosso Jesus, Ele está com o ouvido bem atento. Parece que Ele está dormindo porque Ele quer te ensinar a depender dEle. Mas quando você clama, mesmo com gemidos inexprimíveis, Jesus escuta do alto. E Ele, no momento certo, acalmará a tempestade. Faça a sua parte. Aquilo que não couber a você, dependa de Deus. Mas existe algo também que nos angustia, que nos tira o sono, que nos faz andar num caminho de ansiedade, muitas das vezes de depressão, e coisa pior, é quando Deus fala, e a gente não está sensível para ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que os discípulos, eles passaram por esse mar da Galileia. Jesus acalmou a tempestade. Jesus provou o seu poder para eles. Mas logo em seguida houve outro episódio. Jesus manda agora eles irem na frente. Jesus chega depois, andando sobre as águas. A Bíblia diz que sobrevém uma grande tempestade novamente. Os discípulos já tinham passado por essa situação, já tinham visto o poder de Deus. Sendo que eles se atemorizaram novamente. Quando eles viram Jesus caminhando, eles acharam até que era um fantasma. Veja que eles estavam em processo de aperfeiçoamento. Eles não reconheceram o Mestre. Muitas das vezes não reconhecemos o Mestre. Jesus está vindo em direção a nós. Nós estamos indo em direção a Jesus e achamos que é outra pessoa. Achamos que é voz da nossa cabeça. Aprenda a ser sensível à voz do Espírito. Aprenda a reconhecer quem é Jesus na sua vida. E aprenda a reconhecer vozes estranhas. A Bíblia diz que Jesus acalma aqueles discípulos, diz, não tema, sou eu o Mestre. Pedro olha para Jesus e aí reconhece o Mestre. E diz, olha Jesus, me faz andar também sobre as águas para ir ao teu encontro. Aí Jesus dá uma direção. E é essa direção que precisamos ter no nosso dia a dia. É a direção de Jesus. Jesus diz, vem. E aí, ele obedece no primeiro momento. Pedro anda sobre as águas, sai do barco, anda sobre as águas no primeiro momento. Mas a Bíblia diz que ele começa a temer. Ele começa a olhar para as tempestades à sua volta. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Eu entendo, amados irmãos, e eu vou ser ousado aqui, porque Deus me chamou. Deus tem um chamado na minha vida, eu creio e eu recebo. Ele não me chamou para ser covarde. Mas eu também não quero ser desequilibrado aqui. Eu sei que ansiedade e depressão não é um problema de fé no que tange a você ter começado a ser ateu, duvidar da presença de Jesus, ou se desviar do caminho. Não, tem muitos irmãos aqui que talvez passem até por ansiedade. Eu tenho um pai que passa por isso e ele é crente. Minha esposa já passou por isso e ela sempre foi crente, nunca se desviou.
nunca deixou de crer na essência de Jesus. Mas existe uma coisa, amados irmãos, que tem situações que nos levam à ansiedade, nos levam à depressão, que é falta de um aperfeiçoamento da confiança, sim. E eu vou dar exemplos. Tem pessoas aqui esta noite dizendo que ninguém te ama. Você chegou esta noite dizendo, não há jeito para mim porque ninguém me ama, ninguém me dá atenção. A minha situação é tão desesperadora que não há mais solução. E Deus está falando para você esta noite, eu te amo porque eu morri na cruz do Calvário pela sua vida. Aí você vai crer em quem? Você vai crer no seu coração que está dizendo que ninguém te ama? Ou você vai crer na palavra de Deus e na direção de Deus? Ei, enxuga as tuas lágrimas, eu te amo, eu te coloco nos braços novamente, eu tenho cura para a tua vida. Pedro, ele cria em Jesus, ele estava caminhando com Jesus, mas ele precisava aperfeiçoar aquela fé. Ele precisava que a confiança dele se tornasse mais forte, mais plena. E naquele momento ele desconfiou de Jesus. Ele desconfiou que podia chegar até Jesus. Ele começou a olhar para a tempestade. Ele começou a olhar para o medo. E aí ele afundou. Mas em nome de Jesus, a tua cura é hoje. Aceite a voz de Jesus na tua vida. A solução para a tua vida. Tira o medo. O amor lança fora o medo. E Jesus tem maravilhas para a tua vida. Muitas das vezes não recebemos essa cura instantaneamente. Porque estamos com medo de andar ao encontro de Jesus. Muitas das vezes não recebemos essa cura instantaneamente, porque Deus está falando, ei, eu sou o teu pai, eu sou o teu ajudador, eu sou aquele que pode todas as coisas, e nós preferimos confiar no nosso coração que é enganoso. Ou para o amigo que diz, ou para o amigo que nos frustra, ou para a televisão que diz que não somos nada, ou para aquela situação que parece difícil, mas para Deus nada é impossível. Faça a sua parte. Dependa de Jesus. Ouça a voz de Deus e pare de ouvir as vozes estranhas. Mas se existe também outra coisa que nos tira a paz, e aqui eu já encerro, é o sentimento de culpa. Existem muitas pessoas que não estão mais fazendo a obra como faziam antes, porque estão com aquele sentimento de culpa. Eu não sou mais aquela pessoa, eu não tenho mais o primeiro amor. Eu já fiz tanta coisa errada e o Deus que eu ouço todos os dias, que leio na Bíblia, não é um Deus que vai me perdoar. Porque o meu pecado é tão grande que Deus não pode me perdoar. Tem pessoas que pensam isso. Tem pessoas também que mesmo já tendo sido perdoada por Deus, ainda alimenta esse sentimento de culpa. E eu conheço algumas. Mas eu queria dizer que aquele que morreu na cruz do Calvário, que já provou o amor por mim e por você, é o Deus que abre os braços esta noite e diz, vinde a mim todos vós, que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Alamas. Mas o nosso Jesus, Ele é amor, mas Ele também é justo. Porque existe por um lado esse sentimento de culpa que não é verdadeiro. Por quê? Porque você já deixou o pecado. Você já não faz mais aquelas coisas, você já está no caminho do Senhor e Deus lhe perdoou. Mas existe também o sentimento de culpa que é verdadeiro e é necessário. É aquele sentimento de culpa que você está realmente andando num caminho distante de Deus, fazendo coisas que desagradam a Deus. Aí você pode pensar, e não tem salvação para mim? Tem sim. A Bíblia diz, e aí eu queria que os irmãos da mídia colocassem para toda a igreja ler comigo, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Vamos ler todos juntos? Se você está em uma situação que você sabe que está desagradando a Deus, e talvez o inimigo tenha colocado na tua mente dizendo, Deus não vai perdoar esse pecado. Vamos ler juntos. E se o meu povo, vamos ler.
que se chama pelo meu, se humilhar e orar e buscar a minha e se converter dos seus, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua. Tem perdão? Tem perdão? Jesus quer te abraçar esta noite. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Jesus está esperando você vir para Ele esta noite. Eu queria chamar a Joyce. Vamos cantar esse hino de novo, irmã Joyce? Esse hino que a irmã Joyce cantou. Eu posso... A igreja pode ficar de pé, em nome de Jesus? Jesus tem salvação para a tua vida esta noite. Jesus tem cura para a tua vida esta noite. Você que nos escuta pelas redes sociais, entre nessa atmosfera. Fique de pé onde você está. Talvez se você não puder, mas em espírito, comece a louvar e adorar o santo nome de Jesus. E se você sentiu de Deus esta noite, eu creio que o Espírito Santo falou com você, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não deixe que este sentimento de culpa atrapalhe a vinda de Jesus na tua casa. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer curar a tua vida. Jesus quer ajudar a você caminhar com Ele. Cantemos junto com a irmã Joyce. Aleluia. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Adore a Ele. Deixa Ele te usar nessa noite. Aleluia. Não lembre do passado, do que você fez, do que você cometeu, mas ao ir sobre a tua vida, deixa te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Irmão, olhe para um lado, olhe para o outro. Veja se tem uma pessoa que ainda não professa a fé em Cristo. Comece a ser usado por Deus nesta noite. Chame essa pessoa para vir com você aqui para frente. Qual é a primeira pessoa para Cristo? Tem alguém para Cristo esta noite? Venha, Jesus te chama. Não olhe para o passado. Não olhe para as desilusões. Jesus tem um futuro para você. Jesus tem transformação de vida para você. Eu te chamei. Aleluia. Jesus te chama esta noite. É a primeira pessoa para Jesus. Para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Jesus quer usar você. Deixa eu te usar. Jesus quer fazer com que você seja um discípulo do Senhor na tua casa. Você acha que não é possível. Você se acha um pecador. Mas Jesus veio para os doentes. Jesus veio para curar feridas. Jesus veio para te usar na tua casa, para o teu familiar. Jesus veio para, através da tua vida, salvar outras vidas da tua família. E você tem rejeitado essa situação. Você tem se achado incapaz. Mas Jesus te chama esta noite para dizer: eu conto contigo.
nessa noite. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o batismo com o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Fale em línguas, profetize, receba o dom de cura. Aleluia. Microfone, deixa Ele te usar lá no trabalho, aleluia, lá na tua faculdade, onde você plantar a planta dos teus pés, deixe Ele te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Oh, aleluia, deixa Ele te usar. Eu vou desassentar. Aleluia. Só para finalizar, passar o trabalho para o nosso pastor Nonato. Eu queria dizer, enquanto você trabalha para o Senhor, é aí que você fica com a consciência tranquila. Quando você trabalha para o Senhor, Deus te dá o sono. Quando você trabalha para o Senhor, Deus continua te suprindo. Quando você trabalha para o Senhor, a tua família é restaurada. Quando você trabalha para o Senhor, os teus negócios prosperam. E quando você trabalha para o Senhor, os teus filhos o veem. E eles têm você como exemplo. E serão futuros trabalhadores da seara. Então permaneçam trabalhando para o Senhor. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.